Hoje nós vamos estar recebendo o pastor Felipe. Eu já queria pedir para que ele viesse até aqui. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus, uma bênção, um pastor muito abençoado. Eu vi o seu testemunho, né? O Júnior compartilhou, e até no grupo da CCAV, e eu não vou falar, porque senão, né, eu começo a falar e não paro o testemunho dele, mas o Senhor tem nos trazido ele até aqui. Eu tenho certeza que Deus já tem colocado uma palavra poderosa no coração para trazer para nós essa noite, amém? No final, irmãos, nós vamos ter o batismo, amém? Então, eu gostaria que todos, ao final da palavra, permanecessem, que o pastor Jair ele vai estar assumindo aqui para a gente também estar fazendo o batismo, amém? Pastor, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui na CCAV, essa casa que sempre nos recebeu tão bem. É nítida, desde que a gente entra até o momento da adoração, e que unção, né? Que unção desse povo de Deus aleluiado aqui. Então é nítida, é perceptível a presença do Espírito Santo de Deus. Enquanto eu louvava e adorava ao Senhor aqui, era nítido a presença dele passeando entre nós. Então nós devemos engrandecer, glorificar e exaltar, porque nós somos especiais. Nós temos um privilégio e a honra de estarmos hoje aqui na presença dele. Nós sabemos que o feriadão, né, o feriadão é de Páscoa, o feriadão é onde as pessoas normalmente, né, se reúnem para fazer aquilo que normalmente o mundo gosta de fazer. E hoje nós temos a oportunidade, o privilégio de estarmos na casa do Pai. Então, por isso, nós devemos engrandecer e glorificar o nome dele. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que o Senhor reuniu cada um de nós aqui nessa noite. Cada um de nós. Eu costumo falar, e não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje aqui, mas o Espírito Santo está gerando isso no meu coração. Eu costumo dizer que nas igrejas hoje, nós temos observado uma terceirização do Evangelho. Então, quando nós recebemos uma palavra, nós já automaticamente temos a tendência de pensar, essa palavra ela poderia ser para tal pessoa, essa palavra poderia ser para aquela outra pessoa, para o meu vizinho, para o meu amigo, colega de trabalho, colega de escola. Mas, na verdade, a primeira pessoa que tem a direção do Espírito Santo para receber essa palavra, somos nós que estamos reunidos aqui. Foi por isso que ele nos atraiu aqui. Pelas nossas próprias pernas e próprios braços, nós não teríamos a capacidade de estar aqui se não fosse ele nos atraindo para esse local. É uma noite especial, uma noite de novos nascimentos aqui também, mas é uma noite de transformação. O Senhor liberou uma palavra que nós estávamos falando sobre libertação, sobre cura, que é aquilo que nós temos sido chamados. Eu hoje pastoreio dentro de um seminário de libertação e cura, chamado Silk. O irmão Júnior, com algumas pessoas já deve ter compartilhado alguns atos, do que o Senhor tem feito através desse ministério, mas não é sobre isso que nós estaremos falando hoje aqui. Nós estaremos falando aqui sobre aquilo que o Senhor faz, sobre aquilo que Ele move, sobre aquilo que Ele transforma nas nossas vidas, assim como fez na minha. Eu creio que cada um de nós aqui também tem um testemunho, tem algo a contar do que Ele tem feito, do que Ele tem operado. Então eu peço que em nome de Jesus não se distraiam nessa noite. Vocês possam estar concentrados, possam estar atentos, possam estar ligados naquilo que o Senhor vai ministrar aqui nessa noite. Antes de começar a mensagem aqui, eu quero compartilhar um texto que o Senhor gerou aqui no meu coração, enquanto eu louvava aqui mesmo, e ele está lá em João 8, do 34 ao 36, e diz o seguinte: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus é liberdade, meus queridos. Jesus é liberdade. Quantas pessoas hoje estão fora daqui do ambiente eclesiástico, fora da igreja, e não têm esse privilégio de estar aqui recebendo uma palavra que transforma, uma palavra que molda o caráter, uma palavra que nos aviva, que prova que realmente nós somos livres, porque nós não dependemos de nada para sorrir. Nós não dependemos de um copo de cerveja para sorrir, nós não dependemos de um cigarro para sorrir, nós não dependemos de estar numa balada para sorrir, não, nós dependemos da presença do Senhor, e ela é nítida nesse local. E por isso nós devemos entender e glorificar o nome dele nessa noite. Foi para isso que ele nos trouxe aqui. Eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, no poderoso e precioso nome do teu Filho amado Jesus, papai, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Não porque escolhemos estar aqui, mas nós sabemos que foi porque o Senhor nos atraiu aqui nesse local, Pai. E eu peço em nome de Jesus nesse momento, Pai, que o Senhor possa acessar, Pai, cada filho teu, cada vida que esteja aqui nesse local, Pai.
Toca o coração, toca a mente, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer uma experiência nessa noite, Pai. Uma experiência física, uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha ser ministrada, Pai, como o Senhor preparou, Pai. Eu quero nesse momento me diminuir, Pai. Eu quero diminuir na Tua presença, Pai. Eu quero ir a zero na Tua presença, Senhor. Que possa ser somente o Seu Santo Espírito, como Ele está passeando aqui, Pai amado, que Ele possa usar a minha vida, Pai. Eu declaro que nada que venha sair aqui da minha boca, Pai, venha ser o que eu quero, mas o que o Senhor tem preparado para cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de dúvida, todo espírito das trevas sobre esse local, Pai. Em nome de Jesus, sobre cada vida. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Nada proveniente das trevas, somente a luz aqui, Pai amado. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui essa noite, Pai, transformados, como é o contato com a Tua palavra, Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui, Pai, alimentados, Senhor. Que a Tua palavra ela venha se tornar pão nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui satisfeitos, Pai. Nós sabemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que confronta, Pai. É um Evangelho que vai de contra, Pai amado, a tudo aquilo que o mundo diz ser certo, Pai amado. Mas nós nos importamos com o confronto, Pai. Nós queremos mesmo, Pai amado, é manter, Pai, estar junto do Senhor, Pai, estar pertinho do Senhor, Pai, escutando a Tua doce voz, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se faça presente em cada detalhe deste momento, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, Pai. Que o Senhor possa nos guiar e para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós nos entregamos mais uma vez, Pai. Entregamos as nossas vidas, entregamos as nossas famílias, entregamos, meu Pai, tudo aquilo que esteja conectado conosco, Pai. Tudo aquilo, Pai, que esteja ligado conosco, Pai. Nossos familiares, emprego, escola, estudo, Pai amado, tudo, Senhor. Que tudo esteja nas Tuas mãos, Pai amado. Que o Senhor venha, Pai, cobrir-nos, Pai amado, enquanto nós estivermos aqui recebendo a Tua palavra, Pai. Desde já, Senhor, eu quero agradecer por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, porque nós temos fé no Senhor. Que o Senhor prometeu, Pai, o Senhor vai cumprir nas nossas vidas. E por isso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, assim nós oramos, Te louvamos e Te adoramos essa noite. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, eu orava para o Senhor me entrega uma palavra, o que o Senhor quer que a gente fale ao longo dessa noite, o que o Senhor tem preparado. E aí, chegando a época de Páscoa e tudo mais, eu falei, Senhor, entrega, uma mensagem para Páscoa, a ressurreição, que é o que realmente marca as nossas vidas. Entrega algo em relação a isso. Mas, infelizmente, o Senhor não preparou isso para nós. O Senhor preparou uma palavra que vai de encontro aos nossos posicionamentos. Vai de encontro àquilo que tem por muitas vezes nos afastado da presença do Senhor. Por isso que eu insisto em dizer que essa não é só mais uma noite, mas pode ser a noite da transformação das nossas vidas. Nós temos a possibilidade hoje, cada um de nós, inclui o pregador aqui também, sair transformado daqui. Nós temos a oportunidade de ser transformados daqui. E dessa forma glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Todos comigo? Amém? Abram as espadas, as Bíblias, livro de Juízes 13, capítulo 13, versículo do 1 ao 5. Nós vamos passear um pouco sobre o livro de Juízes. Quem tiver a palavra abre, quem não tiver, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e eu vou estar lendo junto com vocês aqui. Juízes 13, versículos de 1 ao 5. Amém? Aleluia. Juízes 13, versículo 1 diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado, não beba vinho nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura. Versículo 5. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Amém. Essa palavra, meus queridos, é uma mensagem
como comentei agora há pouco, ela vai gerar alguns confrontos com as nossas vidas. Esse texto, que inicia aqui em Juízes 13, ele fala sobre o nascimento de Sansão, um dos juízes, da época de juízes, mas também um dos libertadores de Israel. Mas, pastor, um dos libertadores da casa de Israel. Então, no versículo 1 aqui, ele já diz que o povo ele estava aprisionado naquele momento. Ele estava aprisionado pelos filisteus durante 40 anos. Mas o Senhor, com a sua infinita bondade e misericórdia, levantaria um libertador naquele momento. E esse libertador, ele veio de um ventre de uma mulher, como traz aqui no versículo 3, estéril. Uma mulher que não poderia ter filhos. Então nós vamos observar um cuidado muito especial com o pai, quebrando os paradigmas desde o começo, trazendo o libertador, assim como tantos na palavra de Deus que nós vamos desaprender, através de um ventre estéril. Então nós já vemos um milagre da parte do Senhor trazendo Sansão à vida. Ele traz aqui a questão da consagração de Sansão. Seria nazireu, consagrado com o seu cabelo, não poderia cortar o seu cabelo, então seria um tipo de consagração que o Senhor traria à vida de Sansão, e ele começaria a livrar o povo de Israel dos filisteus. Enquanto eu meditava em relação a essa palavra, o Senhor trazia à tona toda a história de Sansão, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou. E eu nunca tinha observado, enquanto eu meditava, foi a primeira vez, a semelhança que ele tinha com a minha vida e com a vida de tantos nós aqui presentes. Embora nós estejamos aqui hoje na Rede Jovens, tão poucos jovens passaram por tudo aquilo que eu já passei, e não vão passar em nome de Jesus. Mas nós também temos pessoas aqui com muita vivência. E eu creio que foi por isso que o Senhor preparou essa mensagem para nós estarmos vivendo aqui nessa noite. E eu falo vivendo porque é realmente vivendo, mas precisamos tomar posse dessa mensagem. Sansão é um personagem clássico, até os que não são cristãos, não são crentes, eles conhecem Sansão. Então nós vamos saber que Sansão era um homem dotado de muita força. O dom que o Espírito Santo de Deus gerava para Sansão foi o da força. Por quê? Porque ele seria usado para ser o libertador da casa de Israel. Se nós vamos decorrendo o texto aqui, nós vamos observar que a força fez Sansão se manter dentro do chamado dele, dentro do propósito dele, mas ao mesmo tempo também trouxe mais a ira daqueles a qual aprisionava o povo de Israel. Nós vamos observar na palavra aqui, decorrendo aqui o livro de Juízes, a partir desse capítulo até o 16, 17, ali até o final do 16, nós vamos observar que Sansão, através da sua força, ele trouxe questões que somente Deus poderia fazer com que ele vivesse. Nós vamos observar um ato ali, enquanto Sansão ele estava fazendo uma transição de uma cidade para outra, ele foi atacado por um leão e rasgou um leão ao meio. Nós vamos observar que quando Sansão ele foi confrontado, ele se sentiu acuado pelos filisteus, ele fez uma manobra com raposas e botou fogo em plantação toda deles ali. Isso não tem como uma pessoa só, através da sua própria força, do seu próprio poder, conseguir ser somente Deus que pode fazer. Sansão ele conseguiu derrubar 1000 homens com somente uma queixada. Uma queixada em mãos. Queixada, a parte do queixo aqui do animal. Como é que uma pessoa conseguiria fazer isso? Então, desde o início da caminhada de Sansão, Deus se fez presente em cada detalhe. Desde o nascimento, começou a crescer, começaram a aparecer, começou a desenvolver os dons. E nós vamos observar aqui na palavra que todas as vezes que Sansão fazia algo dessa forma, era o Espírito Santo de Deus e que guiava ele. Sansão realmente ele foi levantado para ser o libertador da casa de Israel. Assim como muitos de nós, aqui dentro dessa casa, fomos levantados para ser libertadores dessa nossa sociedade que nós vivemos hoje. Não é difícil a gente observar. Os filisteus faziam o que? Eles estavam aprisionando o povo de Israel. Quantas coisas hoje, dentro da nossa sociedade, fazem com que nós não estamos aprisionados? Comecei aqui falando sobre os feriadões, o que as pessoas fazem e tudo mais, Quantos estão aprisionados dentro daquilo? Nunca foi tão necessário. Nós temos uma igreja ativa, vivendo dentro dessa sociedade. Nunca foi tão necessário. Nós precisamos entender a seriedade que é caminhar com Cristo. Nós estamos acostumados, e não veja com maus olhos, mas chega na igreja e louva e tal, aquela coisa toda, o céu aberto aqui, acontece tudo aquilo, sai para fora, parece que
Apagou tudo. Esqueceu tudo. A sociedade, o mundo, chegou no momento que nós precisamos ter uma fé ativa. Chega de passividade. Cada um dentro do seu propósito, cada um dentro do seu chamado. Assim como Sansão foi chamado, aqui tantos outros nomes na Bíblia, a gente vai se atentar somente nesse personagem, ou melhor, em 2 personagens aqui dessa história. Nós precisamos entender o que é seriedade. Precisamos entender o que é seriedade de caminhar com Cristo. E dizer, eu sou cristão. Eu represento o reino aqui na terra. Eu represento o reino aqui na terra. Nós precisamos entender, manter essa chama viva nos nossos corações. E Sansão mantinha essa chama viva. Sansão representava o reino de Deus. Enquanto Sansão estivesse naquele local, nem o filisteu podia com ele, nem o inimigo podia com ele, nem uma entidade podia com ele, nada podia com ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habitava nele. Tão linda a história de Sansão, tão maravilhosa a história de Sansão, o chamado, quão maravilhosa é a história de cada um de nós aqui. Quão maravilhosa é a história de cada um de nós. Nós somos chamados para isso, nós somos proclamadores do reino aqui na terra. Isso precisa estar vivo nos nossos corações. Isso precisa ser alimentado diariamente com a presença do Pai. Isso precisa ser alimentado através de louvor, adoração, isso precisa ser alimentado através da palavra de Deus. Isso precisa ser alimentado através das condutas de um cristão. Infelizmente, a igreja hoje, ela é tomada por escândalos. Tomada por escândalos. Muito escândalo. Muito escândalo. Ficou comum ver um cristão envolvido em polêmica, um cristão envolvido em homicídio, um cristão envolvido em adultério, um cristão envolvido em promiscuidade. Infelizmente, ficou comum isso. Mas aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Em nome de Jesus. Essa é uma igreja viva. Essa é uma igreja avivada. Essa é uma igreja onde o Espírito Santo tem o coração de cada um. E aqui não, em nome de Jesus. Nós precisamos tomar posse disso. A palavra de Deus vai nos dizer, Jesus Cristo falando e exortando, que nós estamos errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos pecar por esse erro, de não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Mas vamos voltar para Sansão. Amém? Sansão tem todas essas coisas maravilhosas acontecendo na vida dele, o Espírito Santo de Deus toma ele faz esses sinais, faz os milagres, destrói. É um libertador nato mesmo. Mas nós sabemos que a história de Sansão ela não fica somente nessa parte. Nós sabemos que lá no capítulo 16, Sansão, ele dá uma bobeadinha ali. Ele erra, ele falha, como a gente tem costume dizer, eu errei, eu falhei. Mas na verdade, erro, falha, né? Quantos nomes a gente coloca? É um nome bonitinho, né? Para dar para o pecado. Sansão, a partir do versículo 16, ele acaba se afastando da presença do Senhor, fruto de pecado. Fruto de um pecado. Sansão, desde o começo, antes da vida dele aqui na terra, ele já havia sido colocado. Já tinha um ministério, assim como Jeremias, assim como todos nós aqui. Antes do ventre da nossa mãe, nós já tínhamos o nosso ministério formado. Aquilo que o Senhor vinha nos chamar. E Sansão não era diferente. Mas chega num momento, na vida de Sansão, que ele descobre algo a mais ali. Ele descobre algo que possivelmente marcaria muito mais a vida dele do que os próprios atos de libertação que ele promoveu em nome do Senhor. Quem aqui, ao falar de Sansão, não lembra de Dalila. Fala de Sansão, lembra de Dalila. Quando fala de Sansão, lembra que ele rasgou um leão no meio? Lembra que ele matou 1000 inimigos do povo de Deus? Lembra de tudo isso? Lembra que ele amarrou as raposas no rabo lá, soltou fogo e queimou tudo lá? A gente lembra disso? Não. Falam em Sansão, lembra de Dalila. E é isso que infelizmente o pecado faz nas nossas vidas. Infelizmente, é dessa forma com que o pecado age nas nossas vidas. O libertador, ele passa a ser lembrado
pelo seu pecado. Ele passa a ser lembrado pelo envolvimento pecaminoso que ele teve. É muito sério isso, muito sério. Então, quando nós formos entender a seriedade que é e a responsabilidade que é caminhar com Cristo, proclamar o reino aqui, nós vamos entender também o tamanho da fúria do inimigo de semear o pecado nas nossas vidas. Somente quando nós entendemos isso, nós vamos entender a seriedade e a força e o ânimo e o preço que o inimigo paga para colocar o pecado nas nossas vidas. Volto a falar, nós podemos entender hoje isso. Nós podemos sair daqui com as nossas vidas transformadas. Antes da gente seguir, quero falar um pouco sobre essas questões de pecado, como é que funciona no mundo espiritual. O mundo espiritual ele vai funcionar por portas, portais, janelas, usa como quiser. Portas de bênçãos e portas de maldição. Nós quem abrimos essas portas? Nós temos as chaves dessas portas. Nós que temos elas. Portas de bênção é fácil, né? Vou cumprir os mandamentos, vou ser um homem, uma mulher, um filho de Deus com princípios, que vive dentro dos valores éticos, morais, cristãos. Amai. É muito fácil. Mas aí nós temos a outra questão, que são as portas de maldição abertas nas nossas vidas. E essas portas de maldição abertas nas nossas vidas, nós temos uma chave chamada pecado, que a gente coloca na fechadura e abre essa porta, e aí entram as maldições nas nossas vidas. É assim que funciona. Não existe uma outra forma de entrar. Muito se fala, né? O capeta se levantou na minha vida. O capeta não sei o quê. Fica brabo com o inimigo. E não somos capazes, muitas vezes, de entender que essas portas fomos nós mesmos que abrimos. O bichão está ali, às vezes, ó, de braço cruzado. Não precisa nem fazer nada e ainda ganha os méritos. Quantas vezes assim? Nós precisamos entender, existem 3 espíritos. O Espírito Santo de Deus, o Espírito das Trevas e o nosso Espírito. Nem tudo é Deus, nem tudo é o inimigo, muitas coisas somos nós mesmos. E foi assim que aconteceu com Sansão. Sansão, a partir do capítulo 16, versículo 1, ali, o texto já relata que ele começa a viver a promiscuidade. Ele se entrega às meretrizes, o texto aqui na Nova Almeida Atualizada, ele diz que se entrega a uma prostituta. O pecado da promiscuidade é a porta que Sansão abre. E quando abre-se uma porta, é como se abríssemos uma lixeira da mesma forma. Tudo aquilo que o Senhor criou nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele nos salvou, libertou e fez, nós acabamos amassando e jogando na lixeira. O pecado é assim que funciona. Nós temos o valor. O valor ele não se perde. Não se perde. É como um anel de ouro, uma nota de R$200 hoje em dia, né? É como uma pedra de diamante. Está lá no lixo, mas tem o mesmo valor. Mas está lá no lixo. E não se sente mais com aquele valor. E foi assim que começou a decadência do ministério de Sansão. E assim como começou a decadência do ministério do Filipe. Da mesma forma, eu falava aqui no começo que eu nunca tinha visto tanta semelhança enquanto eu não tive feito essa meditação nesse texto. A partir do momento que Sansão abriu a porta para o pecado, ele abriu a porta para a decadência. O Filipe da mesma forma lá no passado. O Filipe sempre foi uma criança que gostou de sorrir, gostou de brincar, muito animado e tal, gostava. A nossa família em si, né, tem muito isso, dessa questão de rir, brincar e conversar e se reunir e tudo mais. E o Filipe gostava de ajudar pessoas, gostava de fazer tudo isso. Até o momento que eu falei, quero provar que o mundo tem para me oferecer. E esse foi o momento, assim como Sansão começou a decadência. Eu e Sansão, e muitos desse mundo, abrem a porta para o pecado. E aí começa a destruição. Então, em nome de Jesus, se você ainda não teve
essa tristeza ou essa oportunidade de abrir essa porta para as trevas, se mantenha conectado com o Pai. Se mantenha junto do Pai. Se mantenha focado nas coisas do reino. Olha que presença incrível do Espírito Santo através da vida desses jovens aqui. E eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém, nem para dizer que eu senti muito forte a presença do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Veio daqui, ó. Quem é que estava aqui louvando? Cadê o pessoal? Está lá atrás. Muito forte a presença. O que é isso aqui? Isso aqui é fruto de entrega. É fruto de busca. É fruto de alimentar, barriguinha cheia da palavra. Sansão não fez isso? Filipe não fez isso. A vida de Sansão ela vai seguindo. Vai seguindo. E o pecado ele vai virando o quê? Rotina na vida de Sansão. Então foi no começo, com essa garota da vida, vamos tratar dessa forma. E ele começa a se relacionar dessa forma. E ele começa a ter uma conexão com Dalila ali naquele momento. E essa conexão com Dalila, ela chega aos ouvidos do inimigo, do povo inimigo dos filisteus. E aí eles descobrem que Sansão, aquele homem de Deus, que dava glória, que destruía tudo, que ninguém podia com ele, estava em pecado. E aí o inimigo fala assim, opa, tem uma porta. Opa, tem uma legalidade. Eu posso entrar, eu posso fazer alguma coisa na vida dele. O povo faz naquele momento, o inimigo, os filisteus, vão correndo encontrar Dalila. Chego até Dalila, seguinte, nós queremos destruir ele. E não tem minhas palavras não, nós queremos destruir ele, porque ele está acabando com o nosso povo. A gente não consegue com ele, ele é muito forte, tem que existir algum segredo. Tem que existir algum segredo. Obviamente que o inimigo não sabia que era o Espírito Santo de Deus o segredo dele. Tem que haver algum segredo. O que eles oferecem naquele momento? Muito dinheiro para Dalila. Oferece uma enorme quantia de dinheiro para Dalila. Ei, fala assim para ela, ei, vai lá e descobre de onde vem essa força dele. Descobre que aqui, ó, o bolso vai ficar cheio. E a Dalila, sem nem pensar naquilo, o que ela faz? Ela vai atrás. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor trouxe uma reflexão na minha cabeça também. Sansão, ele se entrega a Dalila sem nem pensar na sua salvação, sem nem pensar no seu ministério, sem nem pensar em tudo aquilo que poderia acontecer ou que ele poderia jogar naquela lixeira. Ele vai. Ele somente vai. E aí o Senhor trouxe uma frase na minha mente. Se a Dalila não se preocupava com a salvação dela, por que ela ia se preocupar com a salvação de Sansão? Se as pessoas com qual nós nos envolvemos nas nossas vidas não estão preocupados com a salvação deles, por que eles vão estar preocupados com a nossa? Por quê? Dalila não estava nem aí. Dalila estava abraçado com o inimigo e não queria mais nada. E estava puxando Sansão da mesma forma. Dalila tenta uma, tenta duas, tenta 3 vezes. E muito do que a gente pensa, até em séries, em filmes e tudo mais, né? O inimigo, gente, ele não vem vermelhão, chifrudão, vou pegar, assombração, vem uma sombra com chifre, ele não vem assim. Ele vem assim como veio Dalila. Sansão, me fala de onde vem a tua força. Me fala, me conta. E o pecado, as tentações, o que o mundo das trevas serve, ele chega dessa forma nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Nunca vai chegar assustando. Sempre vai chegar com um tapinha nas costas, com um abracinho. Vamos que vai ser legal. E aí a gente vai lá e, não quero. Porque foi assim na minha vida também. Eu lá pelos 15 anos eu comecei a ter contato com drogas. Primeira vez que eu tomei cerveja, era pequenininho, tinha 9 anos, o primeiro porre de cerveja que eu tomei. Não gostava de cerveja. Daí comecei a crescer, 12 anos. Cerveja é ruim. Tomando assim, escondido do pai, aquela coisa toda. Terceira vez, quarta vez, fui tentando, comecei. Maconha da mesma forma.
Não, maconha é droga para a pessoa, não sei o quê. Fica com sono. Cocaína da mesma forma. Ai, que dor no nariz, a cocaína dói muito o nariz, não gosto. E aí vinham outras pessoas, outras estratégias do inimigo que, pega agora aqui. Não, essa daqui não arde o nariz. Essa aqui é uma maconha da boa. Esse cigarro aqui tem gosto de menta. Esse daqui não sei o quê. Não, porque essa cerveja aqui é uma cerveja especial de não sei aonde. Porque essa vodka aqui é uma vodka lá da Polônia. E que não sei o quê. O inimigo, ele começa a testar a nossa vida. Ele começa a nos servir dessa forma. Com Sansão foi da mesma forma. 1, 2, 3. E ele despistava, ele falava não e tal, mentia para ela ainda, né, uma mentira gospel, né, uma mentira santa para manter o ministério dele de pé ali. Mas na quarta vez ele não resiste. Ela com aquela carinha, mas Sansão, estou passando vergonha na frente das pessoas e tal, que tu não me fala, tu não confia em mim, que não sei o quê, aquela coisa toda. Ele fala, então tá bom. Na minha cabeça nunca passou navalha, ele fala. Ele foi consagrado nazireu, né, como nós lemos aqui no primeiro texto. A força, a consagração dele estava através do cabelo. E a partir do momento que fosse cortado esse cabelo, a força dele se embora. Esse é só um abraço. E é assim que acontece. Ele cai nessa tentação. E aí o que acontece? Ela faz toda aquela cena de volta, chama os soldados filisteus, eles pegam ele, levam ele, prendem ele, furam o quê? Os 2 olhos de Sansão. Eles furam os olhos de Sansão. Sansão havia perdido a presença do Espírito Santo de Deus, porque a sua consagração tinha ido embora. E o inimigo faz o quê? Fura os olhos de Sansão. Meus queridos, infelizmente é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Eu nunca vi alguém viciado em droga falar que é viciado em droga. Não, concordo, não, eu sou viciado mesmo. Ele inventa um monte de coisa. Eu nunca vi alguém que é viciado em pornografia falar que é viciado em pornografia. Não, é só ver de vez em quando, não sei o quê. Só uns videozinhos no WhatsApp, não é isso. Porque o inimigo, ele fura os nossos olhos. E foi assim com Sansão. Foi assim comigo. E não será assim com vocês em nome de Jesus. O inimigo fez o que ele faz com todos. Tornou Sansão um palhaço. Ele virou a alegria dos filisteus. Eles prenderam ele no palácio e chamavam as pessoas para ver. Aí, esse bobão aí, aquele lá, que matava tudo aquilo, que era nosso inimigo, foi chamado para libertador. Aí, aquele que está agora, cego, o inimigo rindo, todo mundo rindo dele. E é assim que acontece. É assim que acontece. Nós precisamos entender a seriedade de que é caminhar com Cristo, servirmos o reino de Deus e, principalmente, valorizar aquele que nos transportou das trevas para a luz. Nós precisamos entender isso. Todas as vezes que nós estivermos diante do pecado, o inimigo vai servir. Vem uma bandeja assim, daqui a pouco vem uma bandeja daquele jeito. O pecado, ele vai indo assim, dessa forma. Nós precisamos sair daqui essa noite entendendo a seriedade disso. Nós precisamos sair daqui dessa noite com isso gravado nos nossos corações, com uma luz piscando, um alerta assim, o que eu estou fazendo de errado? O que o inimigo está propondo na minha vida? Sabe aquela conversinha? Mas eu acho que isso aí nem é pecado. Ou aquela outra, eu sou carne mesmo, a carne é fraca. Se a carne é fraca, o espírito é forte. Nós somos detentores do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou assim, eu vou, mas vos deixo o Espírito Santo de Deus. Vos deixo o Consolador. Vos deixo o amigo. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus. E o momento em que Sansão se entrega ao inimigo, se entrega ao pecado, se entrega à carne, o Espírito Santo de Deus vai. Mas espera aí. O Espírito Santo de Deus pode ir embora assim das nossas vidas? Lá em Isaías 59, 1 e 2 vai dizer que a mão do Senhor, ela não está encurtada e nem os ouvidos estão tampados. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós
e o nosso Deus. Isaías foi 700 anos antes de Jesus. E ele já falava isso. Por quê? Porque 5.000 anos o povo já estava se enrascando, rapaz. E não pode mais ser assim nas nossas vidas, meus queridos. Não pode mais ser assim nas nossas vidas. Nós temos autoridade, em nome de Jesus, de fechar essa porta e colocar um calço atrás dela e fechar essa porta do pecado que a gente está permitindo que as trevas entrem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos esse poder hoje. E esse poder está no nome de Jesus. Nós não podemos virar esse palhaço, esse bobo da corte na mão do inimigo, que foi Sansão. Cego. E aí a gente observa, ele abriu, mas o inimigo cegou. Ele abriu a porta, o inimigo cegou. Nós temos a possibilidade nessa noite aqui de sairmos com as portas fechadas nas nossas vidas. Nós temos um processo para fazermos. A primeira coisa de tudo que nós devemos fazer é o que Sansão fez no final. Ele clama ao Senhor. Chegou um momento da vida dele que ele não aguentava mais aquilo, aquelas pessoas gritando, e ele sendo tudo aquilo, aquele bobão que ele tinha se tornado cego. Ele fala assim: Senhor, eu não aguento mais. Somente mais uma vez ele fala: me dá força de novo, Pai. O que Sansão estava nesse momento? Sansão estava arrependido. Ele tinha se arrependido. Muito provavelmente, enquanto ele não conseguia enxergar nada do mundo físico, Deus permitiu que ele visse tudo do passado dele. E além de Deus, o acusador também. No ouvido dele: ei, olha lá, ó, quem tu era. E olha agora quem tu é. Esse é quem tu é de verdade. Em nome de Jesus, não permita que essas vozes hoje venham te distrair. Não permita que essas vozes hoje venham te afastar da presença do Senhor. Não permita isso. Nós sabemos o que devemos fazer. Sansão, ele estava arrependido. Ele clamou ao Senhor naquele momento. E a palavra vai dizer isso mesmo, lá no 16, no capítulo 16, versículo 25. Vou até ler o texto. Perdão. 16, 28 ao 30 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força somente mais uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E em seguida Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas. E com a mão direita em uma e a esquerda em outra, ele fez o quê? Ele derrubou. E no versículo 30 ele diz: que eu morra com os filisteus. Empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. E assim, foram mais os que o Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. O último ato que Sansão teve, esse pedido de arrependimento que ele fez naquele momento, foi o ato que ele mais libertou, foi o ato mais expressivo em todo o ministério dele. E assim foi na minha vida também. Chegou um momento da minha vida que eu estava como Sansão, bloqueado, travado, família destruída, finanças destruídas, empresa falida, apartamento indo para leilão, nada. Eu fiquei 3 meses dentro da minha casa, nesse apartamento que estava indo para leilão, trancado, 3 meses, sem sair, sem fazer nada, só planejando o meu suicídio, mais nada, só planejando. Vou fazer o quê? Vou tomar um veneno, vou me enforcar, vou cortar os pulsos. Pesquisava. Não, esse dói muito. Esse não vai dar, não. Esse aqui vai ser muito sofrimento. E aí o inimigo muito sujo colocou: a maneira mais fácil que tem de você suicidar é pular daqui. Morava no 12º pavimento.
pula daqui e acabou. Mas teve um momento da minha vida que eu falei, Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Os meus braços, eles não conseguem mais. As minhas pernas, eles não vão mais. Eu não consigo mais. E eu não era cristão na época ainda. Falei, se o Senhor é esse Deus dos crentes aí, se o Senhor é o Senhor desses crentes aí, que está todo mundo sorrindo. Eu visitava algumas igrejas, meu filho Cauã aqui foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Ele estava num grupo de um grupo de teatro cristão aqui da cidade, e aí eu comecei a visitar ele, e eu olhava as pessoas, assim como estamos nós aqui, eu olhava, mas como é que pode os caras ser tão felizes assim, né? Isso aí não existe, isso aí é tudo mentira, rapaz. Eu voltava para dentro da minha casa, era aquele caos, aquele inferno ainda. E eu comecei a uma batalha com Deus, como um Jacó ali naquele momento, uma luta mesmo. Falei, ei, o Senhor é esse Deus aí mesmo? E eu lembro como se fosse hoje. Meus filhos estavam lá na minha casa, com a minha esposa, eu estava separado, mas ela estava fazendo uma visita lá. Eu fui para a garagem do meu apartamento, eu entrei para acender o que seria o último cigarro de maconha da minha vida. Foram 14 anos de dependência química das drogas que todo mundo pode imaginar aí. E nem pode imaginar, porque aonde tinha alguma coisa para ficar doidão, eu estava lá. Cheguei naquele momento, entrei no carro, de uma forma milagrosa, uma rádio que nem existe mais aqui na cidade, 99,1, se eu não me engano, na rádio, Vertical FM. E eu ligo o rádio, e estava tocando uma hora de louvor ali. E eu começo a enrolar aquele último cigarro de maconha, que seria, e eu não sabia que seria o último cigarro de maconha da minha vida. Começo a enrolar, e o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre mim naquele momento. Ele começa a queimar o meu peito, eu sinto algo assim, um constrangimento, eu me sinto, é um mix de melhor sensação do mundo e com a pior sensação do mundo, uma batalha ali dentro de mim. E eu lembro como se fosse hoje. Começa a tocar aquela música do Pintor do Mundo, do Pastor Lucas. E aquele louvor ele começa dentro daquele carro. E eu começo a chorar demais. Nesse momento eu já tinha conseguido enrolar o cigarro de maconha. E eu começo a chorar muito, eu começo a lutar com Deus. Eu falo, Senhor. E aí eu entro nessa questão. Eu falei, Senhor, se o Senhor é esse Deus aí, que todo mundo fica sorrindo, todo mundo fica feliz, eu tenho essa vida aqui destruída, então eu quero ver o que o Senhor pode fazer na minha vida. Não é mais para mim fumar maconha, eu não vou, não é mais para mim cheirar, eu não vou mais cheirar, não é para beber, eu não vou beber. E comecei numa luta com o Senhor naquele momento. É isso que o Senhor quer mesmo? Eu gritava dentro do carro naquele momento. E eu saí na garagem, que nem um doido assim, chorando, com o cigarro na mão, com os negócios na mão, tudo assim. Catei dentro do carro tudo que eu tinha, que pudesse ser algum indício, pudesse ser qualquer coisa que me conectasse. Subi, fiz uma limpa na minha casa. Antes de ir para Cristo, eu estava num terreiro de Umbanda, comecei a pegar todos os materiais, as minhas roupas brancas, guia, livro, tudo que eu tinha, comecei a jogar no lixo. Falei, e gritando com Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso mesmo que o Senhor quer? Então eu quero ver o que o Senhor vai fazer para a minha vida. Eu quero ver mesmo se vai transformar a minha vida. Quero ver mesmo. E comecei, numa decisão, numa escolha. Sem saber, sem entender de mundo espiritual, eu estava fazendo o quê? Fechando todas aquelas portas que eu havia aberto. Fechando. E fui fechando. E chorando demais. A minha esposa, hoje, minha esposa, né? Graças a Deus estamos casados. Né, estávamos 15 anos juntos. Hoje casamos, para honra e glória do nome do Senhor. E ela sai. O que tu está fazendo? O que está acontecendo? E eu bravo. Não quero mais isso aqui e tal. O que tu falou assim? Eu não quero mais nada dessa vida. Eu não quero mais a droga. Ela, naquele momento ela cai em choro, assim, porque era o que afastava a gente. A minha separação veio pelo uso desregrado das drogas e da vida. E essas portas, elas começam a ser fechadas naquele momento. 3 meses depois desse acontecimento, eu estava batizado. A minha vida, ela tinha sido restaurada em todas as áreas. Financeira, familiar, saúde, 3 meses, meus queridos. 3 meses. Todas as áreas estavam sendo transformadas para a honra e glória do nome do Senhor. Começou essa transformação através do quê? De uma decisão minha, de uma escolha minha. E o Senhor começou a me entregar
me entregar, conforme eu entregaria. Conforme eu dava um passo, Ele colocava o chão ali na minha frente. Eu nem quis pensar para onde eu estava indo, se realmente era isso. E não pensem que não vieram pessoas. Tô crente, cara. Tu não passava xingando na frente da Assembleia de Deus de Getúlio Vargas ali, ó, falando que as crentes eram não sei o quê, que não sei o quê. Tu agora para. O que eu quero falar para vocês é que terão muitas vozes para nos parar. Mas é somente uma que vai nos levar para onde é a nossa terra da promessa. E essa voz nós precisamos estar atentos nela. Sansão clamou uma vez e recebeu. Eu clamei uma vez, com o coração aberto, e recebi. Quantos exemplos nós temos aqui? Vocês conhecem a história? Com perdão, irmão Júnior, meu primo. Da mesma forma. Quantos de nós, irmã Laís, irmão Pedro, que eu conheço o testemunho, irmão Alan, meu filho, graças a Deus, não precisou passar por isso e nem vai em nome de Jesus. Meu irmão também, uma bênção. Mas esse é o nosso Deus, meus queridos. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos entender essa seriedade que é caminhar com Ele. Existem sim bênçãos, existe promessa, existe muita coisa maravilhosa em caminhar com o Senhor. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade em tudo isso. Ele é rico em abençoar, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E quando eu falo nós, eu falo toda a igreja de Cristo contemporânea agora que vive. A igreja ela passa por um processo de transformação. E nós precisamos também nos permitir ser moldados por essa transformação, que é o próprio Espírito Santo de Deus que está trazendo. Muito se fala que o Brasil é o berço do avivamento, e eu creio que o Brasil é o berço do avivamento. Muito se fala que o mundo vai de mal a pior, que não sei o quê, que isso, que aquilo. Nunca a fome alcançou níveis tão baixos. Nunca alcançou. A fome nunca alcançou níveis tão baixos como nós encontramos hoje, nesse dia, 4/4/2021. O reino de Deus ele nunca foi tão abertamente proclamado aqui, nunca houve tanto cristão aqui nessa terra como existe hoje. Então não permita que essas vozes que vêm de fora aí, que isso aí vai acabar tudo e tal, não permita isso. Se permita escutar somente a voz do Senhor. Permita somente receber as palavras do Senhor. Não esqueça que a palavra do Senhor ela é doce como mel. Ela nos alimenta. Toda vez que fala de palavra de Deus, nós vamos observar uma reflexão, uma analogia ali com comida mesmo. A igreja hoje ela precisa se voltar às Escrituras. Nós precisamos nos voltar às Escrituras. Nós precisamos nos arrepender daquilo que passamos, daquilo que vivemos. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós temos essa necessidade, meus queridos. Nós temos a necessidade de perdoar aqueles que nos ofenderam e também pedir perdão àquele que nós ofendemos. Nós não podemos deixar mais nem um dia, o inimigo com uma carta, com qualquer tipo de legalidade das nossas vidas na mão dele. Nós não podemos mais fazer isso. Nós temos muito mais a nos preocupar. Nós temos uma missão, e essa missão se chama ID. Se você não conhece o seu chamado, não sabe o seu propósito, qual é o ministério, meu irmão, minha irmã, ID, vai pregar o Evangelho, vai anunciar o Evangelho, vai falar de Jesus, vai fazer evangelismo com morador de rua, vai fazer evangelismo aqui na frente da igreja e fica parado ali, passando o pessoal para... Ei, conhece Jesus? Vamos lá. Muitos se preocupam com isso. Qual que é o meu chamado? Eu não sei se é para cantar, se é para isso, se é para aquilo, se é para aquele outro. Ei, é ID. Independente se você vai, como você vai, do que você vai. Quando nós falávamos aqui no começo com o irmão Júnior, ele falou que essa porta aqui é usada muito pelos enraizados aqui, para promover questões aqui dentro da igreja. É para isso que a gente foi chamado. Usar as ferramentas que estão disponíveis nas nossas vidas. O que Deus tinha para fazer pelas nossas vidas, meus queridos,
2021 anos atrás, ele já pensou em tudo. Ele poderia ter feito o seguinte: manda fogo aí, ou manda água e acabou, vamos vir de volta aí, ou chama os dinossauros aí, come todo mundo e acabou. Poderia ter feito isso. Simples. Mas ele nos enviou o amor aqui para a terra. Ele nos enviou a vida aqui para a terra. E nós hoje somos parte desse todo. Nós somos parte desse todo. E nós não podemos mais deixar com que o inimigo, fure os nossos olhos, segue o nosso entendimento. Não podemos mais. Nós podemos nos posicionar. Nós podemos nos posicionar. E nós podemos nos posicionar hoje. Lá em Atos 3,19, diz o seguinte, para nós fecharmos aqui, senão eu... Portanto, arrependam-se e se convertam, na Almeida Atualizada, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se e convertam-se, para que sejam cancelados os vossos pecados. E conversão não é Bíblia debaixo do braço, camisa aqui, sapatinho lustrado, nada contra isso em nome de Jesus, mas está muito além do externamente. A conversão está aqui dentro. É mudar a rota. É aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que estava envolvido com promiscuidade, por pornografia, não faz mais. Aquele que usava droga, não faz mais. Aquele que bebia, enchia a cara, brigava, fazia tudo aquilo, não faz mais. Nós estamos fardados e limitados a viver naquela limite. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Posso beber, posso não sei o quê. Muita gente me pergunta, posso fazer tatuagem? Eu falei, irmão, nem se preocupa com isso aí, irmão. Olha para o outro lado, olha para a bênção, rapaz. Olha para a bênção. Olha para a bênção, olha para a promessa. Nós precisamos entender isso. Para fechar e a gente orar agora. O Senhor está me trazendo aqui agora a questão da adúltera naquele momento. Ela é pega em flagrante adultério, é levada sem as vestes dela mesmo, vai lá, aquele bando de homem levando ela, carregando ela. E aí todo mundo com uma pedra na mão, agora vamos pegar ela aqui, está lascada agora na minha mão. Vamos sentar a pedra nela aqui. O que Jesus fala? Ei, quem não tiver pecado aí, pode atirar, tira a primeira pedra aí que não tiver pecado. Aí as pedras começam a cair, a Bíblia fala. E aí o que ela fala? E o Senhor vai fazer o que comigo? Fazer nada? Se eles não fizeram, eu não vou fazer nada. Mas, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que foi mais importante, o perdão de Jesus ou a mensagem ministrada para ele depois? Por ele depois para ela? Foi o perdão ou foi o vai e não peques mais? Vá e não peques mais foi o mais importante. Não, mas o perdão de Jesus, calma. Se ela vai e peca de novo, semana que vem ela estava lá de volta. Semana que vem ela estava lá e talvez Jesus não estivesse ali naquele momento. Ou talvez os pecados dela fariam tanto, e como lá em Isaías 59 vai falar, estava afastando tanto Jesus, que ele não conseguiria chegar nela a tempo. E aí a pedra ia rolar solta. Nós não podemos mais, meus queridos. Tiago 5,16 diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para assim nós sermos curados. Se tem algo que você precisa tratar, se tem algo que você precisa entregar, busque. Os pastores, o líder, irmão Tiago, busca, conversa, tira essa procuração da mão do inimigo. Eu declaro em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, a partir dessa noite, aquilo que Paulo fala aos Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Nós não devemos mais nos colocar diante do jugo da escravidão, grudado com a escravidão novamente. Em Cristo Jesus nós vivemos uma liberdade, nós não precisamos de mais nada para sorrir, a não ser a presença dEle, a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mais nada. E eu quero nos convidar, porque eu também quero orar em relação a isso. A tirar um momento agora, nessa noite. Conversar com Deus. Apresentar tudo aos pés da cruz. Colocar diante do altar de misericórdia. O Senhor é tão bondoso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. O que nós vivemos hoje já não fará mais parte das nossas vidas, se nós tomarmos posse dessa palavra. Se nós quisermos verdadeiramente tomar posse dessa palavra e transformarmos as nossas vidas através da renovação da nossa mente. Renovação da mente. Renovação da mente. Começa aqui, ó. Por que o capacete da salvação? Porque é aqui que mora a salvação, é na cabeça. É na cabeça que está aqui, ó. Aqui tudo começa, as batalhas, as escolhas. Vou pecar, não vou pecar. Vou dormir mais 5 minutinhos para ir para a escola, não vou. Vou dormir mais 5 minutinhos para ir trabalhar, não vou. Vou ceder aquela provocação do irmão, vou perdoar, não vou. Está tudo aqui, ó. E nós precisamos transformar isso aqui. E nós temos essa oportunidade nessa noite. Se você sentiu no seu coração que essa mensagem fez algum tipo de sentido para você, e não tenha vergonha, meus queridos, não tenha medo, não permita que o inimigo de alguma forma segure você, trave você, não permita que faça isso. Seja forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e corajosos no reino de Deus. Se você precisa fazer uma reconciliação com o Senhor, se você precisa novamente se conectar com aquilo que de alguma forma a vida afastou de você, não somente o pecado, talvez foi uma pessoa que de alguma forma lançou algum tipo de palavra contra você, como muitas levaram palavras contra a minha vida, contra a minha caminhada, contra o meu ministério. Se você de alguma forma sente que precisa de um renovo da parte do Senhor, o dia é hoje. Não é amanhã não. Não é amanhã não. O dia é hoje. Hoje nós podemos. E talvez você possa estar pensando que é tão pequeno. Não, mas isso aí nem é tanta coisa. Talvez seja isso que o inimigo esteja segurando você ainda. Nós temos um propósito aqui nessa terra. Nós somos filhos. Portanto, nós somos herdeiros. Quem garante isso? A palavra nos garante isso. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Nós não estamos mais nesse jugo agora. Nós estamos debaixo da promessa que Cristo Jesus. E Cristo é liberdade, Cristo é vida. Cristo é o caminho. E nós precisamos estar conectados com Ele. Eu peço em nome de Jesus, que você fique de pé nesse momento. Em nome de Jesus. Se você sentir no seu coração, sentir no seu coração que você precisa de um renovo e não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver, tem a ver com aquilo que o Senhor vai fazer a partir de hoje na sua vida. Não se sinta envergonhado. Se você quiser se prostrar diante do seu próprio lugar, ou quiser vir até aqui na frente, aproveitar esse momento que nós estamos aqui, ó, nós estamos na casa do Pai. Se essa mensagem falou ao seu coração e você realmente quer vir até o altar, porque agora isso aqui não é mais um altar, isso aqui é um púlpito, e a presença do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesse local. Se você sente no seu coração que você quer um renovo na sua vida, se você quer ser transformado, se ainda você tem escutado algumas vozes dizendo que você não é digno, você é digno de estar na casa do Pai. Você é digno de se colocar na presença do Senhor. Não é mais uma noite, meus queridos.
É a noite da transformação das nossas vidas. É a noite que nós vamos tomar posse daquele mesmo poder que Sansão retomou naquele momento. A força dele retomou por quê? Porque ele clamou ao Senhor. Nós precisamos dar um passo. A Bíblia vai nos dizer lá em Apocalipse que Jesus o quê? Ele bate a porta. Precisamos ter um ato de abrir essa porta. Precisamos desse ato. Precisamos entregar tudo aquilo que nos trava, que nos bloqueia. Precisamos colocar o pé da cruz em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. É uma nova fase, meus queridos. É uma nova fase, é um novo tempo que eu profetizo aqui dentro dessa casa. É um novo tempo que eu profetizo dentro de cada família aqui, de cada casa, de cada ministério. Talvez você esteja travado, bloqueado. Deus me mostra aqui pessoas falando, parece uma coisa que não vai, parece uma coisa que não vai, parece uma coisa que não anda, parece uma coisa que está travado, parece. Eu tenho para te dizer que chegou Jesus. É Jesus que está sendo proclamado aqui nessa casa. É a liberdade que está sendo proclamada. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque agora, espírito de oração, o Senhor vai transformar a sua vida. O Senhor vai transformar as nossas vidas. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, Papai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para glorificar e engrandecer o Teu nome, Senhor, e declarar, Pai, que o Teu nome é o nome que está acima de todo nome, Pai. Que nas nossas vidas, Senhor, não existe nenhum outro senhorio, não existe mais nenhuma outra entidade. Eu, em nome de Jesus, nesse momento, peço que o Senhor venha, Pai, visitar cada mente agora, Pai, desobstruindo, Pai, desbloqueando, Senhor, as vias de comunicação agora, a mente, a boca, Pai, os ouvidos, as cordas vocais, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz um renovo sobre essa casa, Senhor. Traz um renovo, Pai. Eu não conheço, Senhor, eu não conheço os motivos de oração, mas o Senhor é aquele que conhece, Pai. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor é o início, Pai. O Senhor é o alfa, Pai. O Senhor é o ômega, Pai. O Senhor esteve conosco até nos pecados, Pai. Nos melhores e piores dias o Senhor estava lá. Nós queremos nesse momento entregar mais uma vez, Senhor, agora publicamente, as nossas vidas. Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia
Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus, seja livre. Neste lugar, misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres. Livres para te adorar, livres para te exaltar, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glorificado é teu nome, Senhor. Glorificado é teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença aqui nesse local, Pai. Repita comigo, meus queridos. Pai, em nome de Jesus, eu entendo, Pai, e recebo essa tua palavra essa noite. Eu venho através dessa oração, mais uma vez, declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu sei, Pai, eu reconheço o seu sacrifício na cruz. Eu reconheço a ressurreição. E eu declaro que não existe nenhum outro Senhor, nem outra entidade operando na minha vida que não seja o Senhor. Eu peço mais uma vez, Pai, se eu possa escrever o meu nome no livro da vida, e dessa forma, meu Pai, me conectar com as promessas que o Pai, o meu Pai, o meu Paizinho, o Senhor que está nos céus, tem para minha vida. Eu declaro que toda a legalidade que o inimigo tinha para tocar na minha vida, a partir de hoje, ele não tem mais. Que o Senhor possa me fortalecer a cada manhã, a cada segundo da minha vida. Em nome de Jesus, opera uma transformação na minha vida, na minha casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova as minhas forças físicas, emocionais e espirituais. Eu quero agradecer, Pai. Muito obrigado. Não somente pelo que eu tenho vivido, pelo que eu vivi hoje, pela Tua palavra,
mas sim, Paizinho, pelo que o Senhor representa hoje na minha vida. Assim eu oro, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Amém, obrigado. Deus Eu que abençoe, agradeço pastor Felipe. a oportunidade, pastor. Amém. Alguém pode ligar as luzes, por favor? Pronto, glória a Deus. Que bênção, amados.